já está E habilitado, eu tá? vejo, nós que estamos Pode nas dirigir. igrejas, nós que estamos, Para ele, para ela nós e que para nós estamos, também. nós que somos evangelistas, nós que somos missionários, nós que falamos do amor de Cristo, falamos do poder de Cristo. Cristo significa ungido. Deus, o Pai de Jesus, ungiu seu filho com o quê? Com poder. Quando ele foi batizado naquelas águas do Rio Jordão, o profeta João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, eu creio, nós cremos que ele, quando ele foi batizado nas águas, a Bíblia diz que os céus se abriram. E o João Batista, o povo que estava ali, viu o céu se abrindo, viu o Espírito Santo vindo do céu, abriu-se o céu, o Espírito Santo, o próprio Deus ungiu seu filho. Quando Jesus foi batizado nas águas, o Pai falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. E ali diz a Bíblia que o Espírito Santo se pousou sobre Jesus Cristo no batismo das águas. E o João Batista disse e falou que ele era o Cordeiro de Deus. Esse é o homem que eu tenho falado, que eu tenho dito. Esse é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E o João Batista, quem sou eu? O João Batista falou, quem? O João Batista foi um grande homem que Deus enviou para preparar o caminho de Jesus Cristo. Todos nós já sabemos dessa história. Mas é importante nós lembrarmos do que ele falou, do que ele disse, porque ele falou, ele disse. Quando ele viu a figura de Jesus, quando ele viu aquele homem, ele falou: quem sou eu para que tu venha a mim e eu batizar? É eu que devo ser batizado por ti. E o João Batista deu testemunho dele várias vezes, disse: esse é o homem que eu tenho falado, esse é o homem que tira o pecado do pecador, da pecadora, esse é o Salvador, é o Cristo, esse homem é o Cristo, é o que Isaías tem falado, é o que Jeremias tem falado, o Moisés falou dele. O profeta Moisés disse que Deus levantaria um Cristo entre os judeus, entre os hebreus, e que ele é o Salvador, ele é o remidor, ele é o justificador. O João Batista deu esse testemunho. E João disse: eu não sou digno de desatar as correias das suas. Eu não sou digno. Ele não era digno. E olha que João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que foi também, o nascimento dele foi um nascimento milagroso. Milagroso. Sua mãe não podia ter filho, a Isabel. E aí se cumpre que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele foi para o deserto, passou pela prova, ele foi tentado pelo Satanás. Satanás ofereceu o mundo e o fundo para ele, poder, glória, etc. E ele venceu Satanás. Ele foi tentado lá no deserto, para ele poder fazer o ministério dele. Depois que Satanás se retirou, ele derrotou Satanás, ele disse: sai-te, Satanás. Porque está escrito, o Satanás disse: olha, Satanás levou Jesus Cristo para o monte e mostrou todos os reinos deste planeta, deste mundo, e disse: olha, tudo isso foi me dado, tudo isso me pertence. A ti eu te darei, se tu prostrado me adorarás. Foi aí que Jesus falou: está escrito, Satanás, sai-te, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele vai servir, vai cultuar. E aí Satanás se retirou da presença de Deus, foi derrotado ali na tentação. Vieram os anjos e consolaram Jesus. É esse Jesus que nós estamos crendo, é esse Jesus que nós estamos orando. Amém? É esse Jesus que nós estamos adorando, pedindo socorro, pedindo ajuda, que tivemos uma experiência de salvação com Ele, com o Espírito Santo, porque Ele disse assim: quando Ele esteve na terra, pregando o Evangelho, fazendo aquelas milagres, o Espírito Santo que estava dentro dele fazia os milagres.
Por isso que ele falou que toda blasfêmia contra o Espírito Santo, porque não era ele, era o Espírito Santo que estava dentro dele, ele foi ungido com poder e glória. Então ele já não existia mais, era o Espírito de Deus. Quando ele colocava a mão nos enfermos, era o próprio Espírito que fazia a obra de Deus, o Espírito que expulsa os demônios, não somos nós que expulsamos demônios. Não, é o Espírito que está dentro de nós, é o Espírito de Deus. Por isso que ele falou para os fariseus, que os fariseus diziam, não, ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Ele expulsa o demônio pelo poder de fulano, de ciclano, pelos reis dos demônios. Jesus disse, olha, todo pecado aos homens é perdoado. Desculpa tudo é perdoado, mas o único pecado que não vai ser perdoado aos homens, nem a esse mundo aqui, nem o vidouro, é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Não vai ser perdoado. A blasfêmia, quando os fariseus cometeram esse pecado, dizendo que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu. E não era pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Pelos maiorais dos demônios. E, na verdade, Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo está dentro do crente. O crente é templo do Espírito Santo. O convertido, o homem e a mulher que serve a Deus, ele é o templo do Espírito Santo. Não é ele, não é ela que expulsa o demônio, mas é o Espírito que está dentro dela, dentro dele. Ela só faz dizer, ela só é um canal. Em nome do Senhor Jesus, sai desse corpo, sai dessa vida. Coisa que Jesus fez. E Jesus falou e disse, olha, eu vou para o meu Pai. Eu já estou de partida, mas eu vou mandar vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar órfãos, sozinhos, solitários. O Espírito Santo, o Consolador, o mesmo Espírito que estava sobre mim, vai estar sobre vocês. Vocês vão fazer a obra, vocês vão evangelizar, vocês vão pregar, vocês vão curar os enfermos, quando vocês crerem, colocarão a mão sobre os enfermos. Nós que trabalhamos dentro da igreja, estamos todo dia fazendo a obra de Deus, trabalhando com as almas enfermas, com a gente mesmo, lutando contra o pecado, lutando contra as sortes satânicas, lutando contra a tentação, lutando contra o império do mal e crendo que Jesus tem poder de curar os enfermos. Por isso que quando um missionário ele vai numa casa, um missionário cheio do Espírito Santo, e está uma pessoa enferma, ele faz a oração da fé, o evangelista, e aquela pessoa está enferma, está a ponto de morrer, mas ela chega com o evangelho ali, naquela casa onde está oprimida pelo diabo, oprimida pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. A pessoa peca, comete pecado, a vida é prostituição, fornicação. A Bíblia diz que o salário daquele pecado é a morte, está indo para a morte. Mas Jesus não, Jesus ele perdoa esse pecado quando a pessoa se converte ao Senhor, quando a pessoa aceita Jesus Cristo, quando a pessoa se humilha. O Espírito Santo está ali porque uma alma pecadora, ela é muito preciosa para Deus. Quando ela está ouvindo o evangelho, o pregador, a pregadora, o missionário, o ungido, o enviado, está falando de Jesus, o Espírito Santo tem ali uma guerra espiritual. Está os servos de Deus ali, está o Espírito Santo ali, está aquele pecador que está diante do inferno e diante do céu. A decisão é dele, mas é o Espírito Santo que ajuda ele nessa obra missionária. Para que ele venha crer, para que Jesus convença, o Espírito Santo convença ele do que ele é um pecador, que ele é um miserável e que ele precisa da misericórdia de Deus. Ele começa a chorar. Ela começa a chorar porque o Espírito Santo vai fazendo com que ela sinta o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a piedade de Deus, e aí ela se rende. Ela chora, pede perdão de Deus,
A vida dela é querer chorar porque ela se lembra dos pecados que ela cometeu. Ela se lembra de quanto tempo ela viveu longe de Deus, distante de Deus. Aí vem aquela tristeza, que é o próprio Deus que permite para que produza o arrependimento, para que ela venha ter vida. Depois ela se arrepende, aí Deus vai trabalhando no coração dela, no coração dele. E aí ela começa a o Espírito Santo começa a envolver aquele pecador, aquela pecadora, porque a alma dela é muito preciosa para Jesus. O espírito dela o corpo vai morrer, vai para a terra, vai, mas a alma ela é eterna, o espírito é eterno, com Deus ou sem Deus. Por isso que entra o plano da salvação aí. Então é muito importante que nós sejamos cheios do Espírito Santo para que o Senhor faça essa obra. Irmãs que estão sofrendo por causa de Jesus, irmãos que estão doentes, os irmãos que estão doentes, principalmente nas igrejas, principalmente nas congregações, que estão fazendo a obra do Senhor, tem que continuar perseverando, nós continuarmos perseverando, evangelizando, porque, e lendo aquele versículo de Tiago, o Senhor me deu esse versículo, de Tiago, capítulo, que fala dos enfermos dentro da igreja, os membros congregados estão enfermos dentro da igreja, nós temos que continuar orando para que Jesus venha nos curar, chamando o pastor da igreja, chamando o presbítero da igreja, chamando o diácono, aquela irmã do círculo de oração, que Jesus usa muito ela, aquela irmã do círculo de oração, que a vida dela é jejuar e orar, Jesus usa ela. Para quê? Para que aquela alma que está ali sofrendo, que não tem mais força, está doente, aquela alma que está ali precisando, Jesus usa aquela irmã, aquele vaso que está cheio do Espírito Santo, para que venha ajudar. Assim nós vamos vencendo. Então, os irmãos que estão enfermos, estão com problema de fígado, de câncer, uma vesícula, tá entendendo? Tá com uma dor de cabeça, vai para a igreja, o pastor, a mulher, o homem de Deus, aquele círculo de oração que está ali, tem que praticar a palavra de Deus que diz, o irmão está doente lá na casa dele, está passando por um problema, o pastor tem que fazer, o que o homem de Deus, ele tem que praticar, ele vai ganhar almas para Jesus, ele está ganhando almas, ele está ganhando vidas para o reino de Deus. Então o que ele vai fazer? Ele vai pregar o evangelho nas casas, ele vai para as casas, ele vai pregar o evangelho dentro da igreja, nas praças, nas ruas, ele tem que orar pelos enfermos, para os membros, para os fiéis, já que estão passando por tribulação, ele tem que orar e tem que ungir esses enfermos, porque está escrito na palavra de Deus que nós devemos ungir os enfermos, os pastores, os presbíteros, tem que ungir os enfermos. Em Tiago, capítulo 5, diz assim, exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Nós que somos evangelistas, eu que sou uma evangelista, evangelizo as almas perdidas, o inimigo tenta contra os evangelistas, para derrubar um evangelista. Por quê? Porque a missão dele é muito grande diante de Deus, porque ele tem a responsabilidade de levar o evangelho e curar os enfermos, as pessoas doentes. A pessoa fica, meu Deus, o que foi que aconteceu? Aquele irmão teve na minha casa, fez uma oração, eu já vi acontecer isso, eu estava enferma, eu estava passando por um momento tão difícil, mas eu fiz um culto na minha casa, veio aquele pregador, aquele homem cheio do Espírito, orou, hoje eu já estou me sentindo melhor, fui curada. É obra de quem? Do Espírito Santo de Deus, é obra de Deus. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia,
Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele manda, o apóstolo Tiago diz, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda dele. Quando ele vier no mundo, por que ele vai ter que vir tanto? Porque quando ele vir, ele vai salvar, ele vai salvar os que temem ele. Ele vai salvar, ele vai tirar, ele vai levar para um lugar seguro. Onde é esse lugar seguro? É o céu. O céu é o lugar onde nós estaremos, já falei e repito, o lugar onde nós estaremos seguro de bandido, protegido de assaltante, protegido do Satanás, protegido do bandido. É um lugar seguro, é o céu de glória. Ele vai lhe tirar, quando ele vir, ele vai tirar esse povo que confia neles para levar para esse lugar. Aqui vocês estão seguros porque eu vou destruir a terra. Eu vou acabar com aquele povo ímpio, incrédulo lá, que não confia em mim, que não me adora e faz o mal para as pessoas, não quer se arrepender dos pecados dela, não quer se converter, blasfêmia contra mim. Aquele povo é mau. Aquele povo é ímpio, eu vou castigar todos eles. Mas vocês que se arrependeram, vocês que me aceitaram como Senhor e Salvador da vida de vocês, vocês que creram no que o pastor falou, no meu enviado, foram batizados nas águas, perseveraram, não amaram o mundo, não amaram o que o mundo ofereceu, o mundo não acredita em mim, na minha palavra, e o pior, ainda fala mal de mim, eu vou separar, vocês vão estar aqui, que eu vou lá destruir aquele mundo. Ninguém acredita que esse mundo vai ser destruído, mas Jesus disse que esse mundo vai ser destruído. Vai ser destruído com fogo. Por quê? Por causa do pecado aqui. Porque as pessoas pecam, cometem pecados terríveis diante dos olhos de Deus. Exemplo, o homicídio é um pecado terrível. A avareza, o engano, a luxúria, o adultério, a mentira, adorar demônios, adorar o Satanás, adorar, enfim, a infidelidade, a hipocrisia, a murmuração, o mal, a impiedade, a maldade, a perversão, a malignidade, e reina e está imperando, a iniquidade está aumentando. Isso é o mal. A incredulidade, a soberba, a arrogância são pecados terríveis. Contra quem? Contra Deus. A corrupção, como nos dias de Noé, a corrupção total. Então Jesus vai castigar essas pessoas. Vai castigar essas pessoas que ouviram o Evangelho de Cristo, mas não creram no Evangelho de Cristo. Endureceu, tem um coração duro, feito uma pedra. Eu não acredito que esse mundo vai se acabar, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia. São pessoas que têm um coração duro. Só Jesus mesmo para quebrar esses corações. São mal, desejam mal para o próximo. Planejam a morte do fulano por causa de dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, por causa de um terreno, por causa de uma casa, por causa até de um carro. Ontem eu vi mesmo no Brasil, gente, ou anteontem, não lembro, que um marido mandou matar a esposa por causa de um veículo, um Palio, e porque ela tinha deixado ele também. Ele contratou. Então são essas maldades terríveis que estão acontecendo na terra. De homicídio, de roubo, de furto, etc. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome de Deus, em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem... Olha, o Senhor, Ele é muito misericordioso e Ele é muito piedoso. Tanto é que a Bíblia diz, e não eu, que por causa dessa misericórdia é que nós não somos destruídos, porque nós somos maus. Nós temos que eu sou má, eu tenho que me arrepender todo dia. Todo dia eu tenho que me arrepender das minhas maldades. O Senhor já era para ter me destruído já,
Porque eu, diante do Senhor, eu só fiz o quê? Pecar, 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 me queixar, me queixar, me queixar da minha sorte. Mas o Senhor ainda não me destruiu, por quê? Porque Ele é misericordioso, e porque Ele é piedoso, e porque Ele me ama. Ele me ama, intercede pela minha alma, para que eu não pereça no inferno, no lago de fogo de enxofre. Ele não quer que eu vá para lá. Eu também não quero ir para esse lugar que não foi feito para mim. Não foi feito para mim, foi feito para quem? Para Satanás, o diabo e os anjos dele. Todo ímpio, todo perverso, todo maquiavélico, todo incrédulo, soberbo, arrogante, mentiroso. A Bíblia diz, está lá a lista no livro de Apocalipse, idólatra, feiticeiro, macumbeiro, os abomináveis, não vão, os impuros. Por isso que eu peço que Deus me lave com o sangue dele, porque senão também eu não vou entrar no reino. Eu não vou entrar no reino de Deus, porque eu sou impura diante dos olhos de Deus. Então, Deus, eu preciso de uma purificação vinda da parte de Deus, porque senão a Bíblia diz, e não eu, os impuros não vão entrar no reino de Deus. Não vão entrar no reino, vão ficar do lado de fora. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Aqui entra o versículo 13, Deus está falando para nós que já somos crentes, pessoas evangélicas que confiam em Deus. Está alguém entre vós aflito? Nós devemos orar. Está alguém contente? Nós devemos cantar louvores. Está alguém entre vós doente? É o caso da irmã que está doente lá da igreja. Ela não vai mais para a igreja porque ela está enferma. Ela não abre mais a igreja porque ela está doente. O que a gente deve fazer? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele ou ela. Temos que ungir-o com azeite em nome do Senhor. E diz a Bíblia que a oração da fé salvará o doente. E o Senhor levantar-se-á, e houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que saireis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Aí ele dá o exemplo de Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, que nós, e orando, pedindo que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum entre vós tem desviado da verdade, somos desviados, nós que se desviamos da verdade. Se alguém o converter, saiba que qualquer que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém.